Muitas pessoas pensam como eu posso ter sabedoria e tomar decisões inteligentes para resolver tantas coisas que eu passo na minha vida. E elas ficam se perguntando: da onde que eu vou encontrar a inteligência, a prudência e o entendimento para sair das situações ruins que eu entrei por ter tomado más decisões. Nesse propósito de 31 dias para colher lições para a nossa vida com base nos capítulos de Provérbios, nós vamos meditar no capítulo 2, que fala exatamente sobre essa questão. Seja muito bem-vindo ao meu canal, que se chama Palavra da Vida, e vamos responder essa questão nesse dia 2 desse propósito. Veja que nesse capítulo você terá a resposta de como ter a sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nesses primeiros 5 versículos do capítulo 2, você encontra a resposta. No dia 1 desse propósito, nós falamos sobre o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa entender que a nossa vida veio de Deus porque Ele criou todas as coisas e foi Ele quem criou cada um de nós para cumprir um propósito, e Ele sabe qual é o propósito para o qual você foi criado. E quando você entra no eixo do propósito de Deus, você encontra de maneira fácil o caminho da felicidade. Mas enquanto você caminha sem conhecer o propósito de Deus para a sua vida, você muitas vezes toma decisões erradas. Então, o propósito de Deus é que você, antes de tudo, tema ao Senhor. Nós falamos sobre isso no dia 1º desse propósito de 31 dias. Nesse dia 2 do propósito, que nós vamos basear esse propósito no capítulo 2, a palavra é: se você aceitar as palavras de Deus, e se você esconder essas palavras no teu coração, para que você fique atento, com os teus ouvidos atentos. Tudo começa com os teus ouvidos. Você precisa se colocar em posição de ouvir o que Deus tem para falar a você. Você primeiro tem que ter o temor a Deus. Dizer: eu considero Deus acima de tudo na minha vida. Então, a primeira coisa que eu faço é ouvir tudo o que Deus fala a meu respeito e o que Ele quer que eu faça. Para que eu possa ouvi-lo, eu preciso conhecer os seus mandamentos. É na leitura da palavra que eu conheço os mandamentos dele. Então eu inclino os ouvidos primeiro. E junto com os meus ouvidos, eu preciso abrir o coração, para que, na medida em que eu escuto o que Deus me fala, que o meu coração tenha prazer em dizer: sim, Deus, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. Juntamente com o ouvido e com o coração, o versículo 3 fala que é necessário fazer um esforço a mais.
é necessário que, além de você ouvir o que está disponível e atentar com o coração para guardar, é necessário ter ainda uma atitude de pedir. Na verdade, de clamar. Clamar é mais do que pedir. Clamar é quando você grita por socorro. É uma postura em que você reconhece que você ainda precisa conhecer mais. Quando o versículo 3 fala: se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, o versículo 3 está falando sobre uma atitude de todos os dias querer conhecer mais a respeito de Deus. Porque nós podemos participar de um culto, assistir um vídeo no YouTube, escutar uma boa palavra e ficar atento com o coração e receber aquela palavra. Mas não basta ouvir apenas o que está disponível. É necessário ter uma atitude a mais. É necessário que se tome uma atitude proativa, uma atitude em que você vai diante de Deus e agradece a Deus pela palavra que você ouviu, por aquilo que você guardou no coração, mas você diz: Deus, na minha oração eu ainda sei que existem muitas coisas que o Senhor pode me mostrar e que eu ainda não consigo entender. Então eu clamo por entendimento. Eu alço a voz, pedindo que o Senhor me dê inteligência para perceber aquilo que eu ainda não percebo, para que eu tenha entendimento do que eu ainda não entendo. É necessário ter essa atitude de pedir a Deus que nos dê ainda uma capacidade mais alta para que possamos entender e receber a inteligência para perceber aquilo que nós ouvimos, mas nós ainda não entendemos a profundidade e ainda não enxergamos tudo o que Deus tem reservado para nós. O versículo 4 fala que fazer isso, clamar por entendimento e alçar a inteligência, né? O versículo 4 fala que você deve buscar a sabedoria como quem busca prata, como quem busca tesouros escondidos. Então, os versículos 3 e 4 aqui formam um conjunto que diz que não basta você ouvir a palavra de Deus, fazer o seu ouvido atento e o seu coração aberto para ouvir e receber a palavra. É necessário ter uma atitude proativa, uma atitude em que você pede: Deus, ainda tem coisas que eu não entendo, ainda tem coisas que eu preciso que a minha inteligência seja aberta para que eu possa perceber a profundidade do conhecimento do Senhor, para que eu possa de fato aplicar esses conhecimentos de forma útil e proveitosa nas tomadas de decisões da minha vida. Então, eu peço que o Senhor me dê esse entendimento, que o Senhor me dê essa inteligência, que eu consiga receber de fato a sabedoria. E essa busca dessa maneira é uma busca em que você pede a Deus a sabedoria como se você estivesse escavando, querendo alcançar o ouro, querendo alcançar as pedras preciosas, querendo realmente com sede receber o conhecimento de Deus. É assim que acontece o versículo 5. Então, com seus ouvidos atentos ao que está disponível, juntamente com o coração aberto para praticar o que recebe pelos ouvidos, e com uma atitude ativa
ainda clamando e pedindo que Deus entregue mais do entendimento e da inteligência para que você entenda profundamente aquilo que Deus reservou para você, buscando realmente entender a vontade de Deus como se fosse ouro, como se fossem diamantes e pedras preciosas que estão escondidas e que você ainda não consegue perceber para a sua vida, é que você entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você vai entender o que significa honrar, respeitar e ter o temor de Deus quando você faz isso. E aí então, quando você entender o temor do Senhor, você vai achar o conhecimento de Deus. Deus vai se revelar a você, você vai entender quem é Deus. Por que isso é importante? Versículo 6: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Agora, Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ou seja, para aqueles que querem realmente fazer a vontade dele. Você precisa ser reto. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Sinceridade é estar diante de Deus sem máscaras. É quando você tem algum pecado, seja ele qual for, dizer a Deus: Deus, eu cobicei, eu invejei, eu desejei o que não deveria, eu menti, enganei, trapaceei, me arrependo daquilo que fiz. Quando você é transparente diante de Deus, Ele vai ser o teu escudo. O que significa que Ele vai ser o teu escudo? Um escudo protege você de pedradas, de flechas, de acusações. As pessoas vão querer te acusar pelo que você fez de errado. Mas quando você confessa que errou para Deus, quando alguém quiser atingir uma palavra como uma flecha, acusando você do seu passado, Deus vai justificá-lo. Ele vai dizer: Ele falou comigo e eu já perdoei ele. Então, ele será o teu escudo quando você caminhar com ele na sinceridade. Versículo 8: para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Veja que a dica de hoje, no capítulo 2, é essa: que você seja atento às palavras do Senhor. E ser atento envolve isso. Abre os ouvidos para ouvir, com o coração aberto para receber. E faz algo ativo, que é clamar. Clamar significa gritar por socorro, significa pedir insistentemente por entendimento e inteligência, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria, como quem está buscando prata, como quem está escavando e buscando ouro e buscando diamantes e pedras preciosas. Porque quando você faz isso como quem realmente busca a sabedoria, você vai entender o temor do Senhor. Deus vai fazer você compreender o que Ele quer que você faça. E fazendo isso, você vai receber a verdadeira sabedoria. Porque o Senhor, como nós lemos no 7, 8, 9 e 10, Ele vai dar a você a verdadeira sabedoria para que você guarde o caminho da correção, no 8,
para que você entenda com profundidade o que significa justiça, juízo, equidade e todos os bons caminhos, porque a sabedoria vai entrar no teu coração e o conhecimento será algo suave. Você vai tomar as decisões que você precisa tomar com facilidade. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria vai ser algo natural. Você vai ter bom siso e você vai ter inteligência para escapar do mau caminho e você vai perceber muito facilmente quando alguém está com má intenção. Você vai escapar dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas e que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Também, quando você tiver a sabedoria, você vai conseguir escapar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto de Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos, e todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Quando você tem essa verdadeira sabedoria, você escapa do laço do adultério e você conserva o teu caminho andando com os que são bons, como diz aqui no versículo 20, e você consegue habitar a terra, como diz o 21 e o 22. O 21 e o 22, quando fala que você consegue habitar a terra, significa que você constrói uma casa e você consegue se estabelecer ali. Que você entra em um trabalho e você consegue se estabelecer ali. Que você monta um negócio e você consegue fazer esse negócio prosperar. Habitar a terra fala de quem faz alguma coisa e consegue permanecer ali. Você permanece porque, tendo a sabedoria que vem de Deus, você consegue tomar todas as decisões inteligentes e corretas para caminhar sempre no caminho certo e que foge daquilo que está errado, torto, que desvia para o mal. Portanto, a dica desse propósito de 31 dias, que é a dica número 2, que é a lição número 2, baseada no capítulo 2 de Provérbios, estar atento à sabedoria de Deus. Estar atento, seja atento à palavra do Senhor, seja atento para ouvir as respostas de Deus para você. Estar atento à sabedoria do Senhor. Deus abençoe um excelente dia e semana na paz de Jesus. Amém.